Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. O São Paulo é uma caixinha de surpresas, né? Difícil prever o que vai acontecer, como é que vai ser, né, o São Paulo. Eu falei aqui, né, no vídeo anterior, fazendo aquele nosso tradicional pré-jogo, que o São Paulo, pelo retrospecto, por tudo que tinha, por todo o contexto contra o Flamengo, tinha chance de fazer coisas diferentes. E acabou acontecendo, né? Eu não sou de comemorar empate, não, mas mediante tudo que aconteceu, dá pra nós termos uma nova perspectiva de mudança no clube com tudo que tá acontecendo. Bom, vamos falar de tudo que tá rolando, tudo que tá acontecendo aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. E galera, vamos tacando dedo no like, vamos deixando o like aí, o like dá mão moral, ajuda demais no trampo, no trabalho diário aqui. Por isso que eu peço like. Posso contar com isso aí? Fortaleçam a nossa mídia alternativa aqui, deixando o like. E galera, antes de nós irmos pro vídeo, tem um recadinho muito importante da nossa parceira aqui do canal, a Gringo, que te ajuda demais nos licenciamentos do veículo de São Paulo. Agora chegou o momento de começar a licenciar o seu carro. Dá com medo de rodar com o documento atrasado, ser parado em blitz? Não precisa passar aperto, não precisa passar sufoco, porque a Gringo te ajuda demais no parcelamento dos débitos. Se tiver débitos pendentes como IPVA, multa, qualquer débito no veículo, você não irá conseguir licenciar o seu veículo. E a Gringo te ajuda demais no parcelamento aí agora. Te digo, eu quero fazer agora, como é que funciona? Vai no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado para baixar o app. Quem tiver pela televisão, assistindo pela televisão, vai nesse QR Code aqui, já baixa o aplicativo da Gringo. Assim que baixar o aplicativo da Gringo, coloca a placa do seu veículo para pesquisar todos os débitos, tudo que tem pendente aí na Gringo. Tudo que tem pendente no seu veículo, o aplicativo já te dá tudo pronto. Você colocou a placa, já viu tudo. E aí, quando você ver tudo isso aí, você vai conseguir efetuar o licenciamento, né? Vai conseguir pagar tudo, IPVA, multa, o que tiver no seu veículo, você consegue pagar tudo direto pela Gringo. E em parcelas, e a Gringo parcela em até 12 vezes pra você. É muito bacana, né? E tem mais. Parcelou acima de 10 vezes, você pode parcelar em até em 12. Se parcelar acima de 10, usando o meu cupom TIDICO20, ganha 20% de desconto nas parcelas. Então é muito benefício, né? É muito bacana. A Gringo te ajuda demais a regularizar um problema que pra muitos, né, um bicho de 7 cabeças, tal. E aí a Gringo te ajuda a você sair do sufoco de rodar com o documento atrasado, sem licenciamento. Ela te ajuda a regularizar o seu veículo. Então é muito bacana, né? Tá esperando o quê? Tá precisando? Vai agora no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado pra baixar já, ou por esse QR Code. Quem tá assistindo pela televisão já faz tudo, já efetua tudo pela Gringo, que é muito bacana, eu recomendo demais. É isso ou não é? Valeu, Gringo! Galera, é o seguinte, São Paulo acaba de exceder as expectativas contra o Flamengo. De novo, eu não sou o cara aqui pra comemorar empate. Não comemoro empate. Não é essa a questão. Eu não chego aqui achando que, empatou, tá ótimo. Não, eu não acho que o São Paulo... Eu sou de um São Paulo de glórias. Eu sou de um São Paulo de vanguarda. Então eu nunca vou me contentar com um empate. Por mais que o contexto seja favorável, eu não vou me contentar com o empate, principalmente pelo que foi essa partida entre São Paulo e Flamengo. Uma partida que o São Paulo poderia facilmente ter saído com a vitória. Mas calma. Dá pra comemorar o empate? Vamos ser justos aqui? Pela fase que o São Paulo vem, pela fase que o Flamengo vem, né? O Flamengo vem sendo campeão de muita coisa ultimamente. São Paulo vem só dando desgosto, né? O São Paulo tá desanimando a gente e a gente sabe que é muito do reflexo dessa gestão horrorosa, dessa gestão inútil, né? E aí, mediante tudo isso, até dá pra gente comemorar, não. Mas sairmos felizes com o empate com o Flamengo no Maracanã em um cenário de Campeonato Brasileiro. Você quer falar de um cenário de Campeonato Brasileiro em que pontos em casa não podem ser desperdiçados em momento nenhum, e você empatar com um time que é sempre o favorito, você empatar no Maracanã, na casa deles, aí dá até pra gente dá até pra sairmos animados. Agora,
se pegar a partida ela me deixa um pouco enfurecido, eu fico um pouco com raiva, porque o São Paulo poderia perfeitamente sair com a vitória, independente se empatou, se poderia ter perdido pro Flamengo, se poderia ter ganho, independente. A partida que o São Paulo fez contra o Flamengo me irrita, porque o São Paulo era pra estar muito diferente nos outros campeonatos, era pra estar na Copa do Brasil, era pra estar de forma diferente no Brasileiro. Por quê? Vocês estão entendendo por quê? Ou não tá entendendo o que eu tô falando? Então eu vou ser mais claro aqui. São Paulo pegou o principal time da América do Sul, hoje o melhor time da América do Sul, o elenco que mais gasta, o melhor elenco, o melhor tudo, e o São Paulo fez uma partida de igual pra igual. De igual pra igual. Ah, mas o Flamengo teve um gol anulado. O São Paulo também. O Flamengo jogou melhor o segundo tempo. O São Paulo jogou muito melhor o primeiro tempo. Então, com todos esses problemas que existem no São Paulo, problema de diretoria, de gestão, de elenco, o São Paulo poderia ter saído com a vitória facilmente do melhor clube da América do Sul, hoje, né, atualmente o melhor clube da América do Sul, o mais rico, né, rico que eu digo no contexto geral, o que mais gasta, o mais rico, o melhor clube da América do Sul, no Maracanã, na casa dos caras. Então, isso me deixa um pouco revoltado, porque se o São Paulo é capaz de fazer essa partida com o Flamengo, era capaz de estar na Copa do Brasil ainda, muito melhor no Brasileiro, não era para estarmos passando por tantas vergonhas e tantos vexames. Agora, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Dorival tem muito trabalho pela frente, mas o Dorival é tudo aquilo que nós esperávamos, é tudo que nós imaginávamos, né? Dorival ele vai ter muito trabalho pela frente porque o São Paulo, olha o gol que o São Paulo tomou do Flamengo. O gol do São Paulo foi muito melhor, muito mais bonito que o do Flamengo. O gol do Flamengo é um gol de time fraco, de time sem moral, de time sem confiança. Não é um gol que, nossa, aquele zagueiro é horrível, técnica. Claro que o São Paulo tem problema de volante, tem problema de zagueiro, claro que tem. Mas você não aponta um cara que foi horroroso, que prejudicou o São Paulo de forma individual. Não, a gente aponta um time mole, um time fraco, um time sem alma, um time sem espírito na defesa. No ataque, até que beleza. A gente joga sem um a menos, né? Luciano hoje é um a menos. E não é só que ele é um a menos. Se você tem um a menos sendo um lateral, um meio-campista, é diferente, né? Agora, o 10, o meio atacante, ser um a menos, tá prejudicando demais, né, Dorival? Já chegou o momento de tirar esse Luciano do time. São Paulo joga com um a menos. Um a menos esse Luciano hoje. Um a menos. Agora, o que eu quero dizer é um time que poderia, o Dorival ele vai ter que fazer uma lavagem cerebral nesses caras, porque o gol do Flamengo como é que deixa a bola ali, como é que deixa aquela bola viva na área? Não viram a Copa, não? O inferno que é pra bater qualquer bola parada, qualquer lance que a bola vai entrar na área. Como é que os caras estão naquela desatenção, naquela maciez na zaga? Tem que chegar e tirar aquela bola dali. Mas isso é o sintoma de um time que vem sem cobrança. Tinha técnico aí que chegava, não, vai brigar pra não cair. Desanimando os jogadores, desacreditando todo mundo. A gente já tem uma estrutura organizacional podre, imunda, escrota, que faz tudo pra prejudicar o São Paulo. Aí chegava na hora do técnico, também não tinha cobrança, tipo, perder tá tudo bem. Com o Dorival, isso agora é diferente. Só que o Dorival ainda está sofrendo isso com esses jogadores. O time virou um time preguiçoso, um time morto, um time sem alma. Se o São Paulo tivesse um pouquinho mais de moral, coragem, poderia ter ganho de 1-0 do Flamengo. Poderia não ter tomado aquele gol. É claro que eu tô falando de forma hipotética aqui, dando exemplos. E é claro que o Flamengo ele é muito forte também. Mas se o São Paulo tivesse um pouquinho mais de raça, coragem, confiança, moral, São Paulo poderia ter saído com a vitória desse jogo. Claro que poderia ter perdido também, isso faz parte. Agora, o que não dá é pra tomar o gol que tomou do Flamengo. É ridículo. É ridículo. E é aquilo e é muito daquilo. Eu acredito muito nisso. Eu quero saber a opinião de vocês. É muito do que eu tô falando aqui.
Pra mim, se tivesse um trabalho já duradouro, se tivesse ainda na Copa do Brasil, não passando vergonhas e vexames, desacreditando os jogadores atrás de desânimos, São Paulo poderia ser outro, porque, tecnicamente falando, não deixamos absolutamente nada a desejar pro Flamengo. Nada, nada, nada. E depois entrou a Arrascaeta, que é o melhor jogador do futebol brasileiro, né? Arrascaeta e Pedro são os melhores, né? Tem muitos outros bons jogadores nos outros clubes aí. Tem o Matheus Pereira, tem o Caio Jorge, tem o Arias no Palmeiras. Mas acho que os melhores dá pra falar facilmente aqui o Arrascaeta e o Pedro. E o São Paulo segurou a onda com o menino Osório. Então sabe? Não é tão assim. Na hora do futebol, na hora do jogo a jogo ali, dá pra fazer coisas diferentes como o São Paulo acabou de provar contra o Flamengo. Então me revolta, porque é o que eu falo, o elenco não é tão discrepante, não é tão diferente do São Paulo pros outros clubes. Quer tirar o Palmeiras, o Flamengo e o... Eu nem acho que dê pra tirar, viu? Mas quer tirar Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro do balaio normal aí, e um Fluminense com nível de investimento que gasta, porque eles gastam muito. São Paulo era pra estar o quê? Em terceiro, quarto do Brasileiro com facilidade? Óbvio que era. Óbvio que era, pela partida que fez contra o Flamengo. Então, eu fico feliz em relação a tudo isso com o Dorival. E o Cebolinha, que é um cara que eu queria no São Paulo, olha aí, ó. Não fez tanta diferença ontem. Não fez tanta diferença nesse jogo. E o Cebolinha é um cara que eu quero no São Paulo. Eu acho que ele é um cara que ele vai agregar muito pro São Paulo. E o São Paulo precisa de reformulação. Precisa dessa reformulação. Mas olha aí como o Cebolinha, olha como não é tão distante, não é um craque fenomenal, com valores absurdos. Não, é só mais um jogador. É só mais um jogador que o São Paulo consegue sim contratar. Já tá pronto pra assinar, já tá livre pra assinar pré-contrato com qualquer clube. Já falou que não vai ficar no Flamengo. São Paulo consegue trazer o Cebolinha. E ontem não precisaria do Cebolinha pra ganhar do maior clube do mundo. Do mundo. O melhor clube hoje da América do Sul. O maior clube do mundo é o São Paulo. Maior clube hoje da América do Sul. Melhor, né? Maior não. O Flamengo não é maior que o São Paulo nunca. Melhor hoje. Uma situação melhor. Porque a diretoria do São Paulo resolveu abandonar. Só por isso. Então o São Paulo ganharia sem o Cebolinha. Do próprio Flamengo. Eu tô errado? Eu tô errado no que eu tô falando? Quero o Cebolinha. Acho que seria uma contratação importantíssima pro São Paulo. Assim como, olha o Arthur, o bem que faz pro São Paulo. O Vitor Sá não teve destaque, mas o Vitor Sá eu gosto da contratação. Não é nenhum craque, mas é um cara que pode jogar bem, um cara que pode render. O Vitor Sá. Assim como o Cebolinha. Precisa reformular. São Paulo precisa reformular. Falta pouco pro Dorival acertar esse time. Manda o Luciano embora, o Arboleda embora. A Arboleda fez uma boa partida. Manda embora. A Arboleda foi bem contra o Flamengo. Manda embora. Dá uma repaginada. Já falei, esses caras, não adianta manter esses caras que estão há 89 anos no São Paulo. Arboleda, Luciano, Caleri, manda embora. Caleri arrebenta o Flamengo. Caleri foi muito bem, o Caleri jogou bem a partida e fez o gol. Manda embora, porque no geral, eu não quero parecer injusto, sempre gostei do Caleri. O Caleri está rendendo o que ele tá pedindo? Ele tá rendendo o que ele tá pedindo? Nós vamos segurar o Caleri porque ele joga bem contra o Flamengo? Nós vamos segurar o Caleri por esse montante, porque ele é bom contra o Flamengo, porque ele detona o Flamengo? Eu não gostaria. Então é difícil chegar aqui e falar do Caleri nesse momento. Ele é o cara que ele fez o gol, e fez um gol bem a lá Caleri. A zaga do Flamengo vacilou, ele chegou e cabeceou. Ele é muito bom de cabeça. Sempre foi. Só que eu acho que... nós esperamos muito do Caleri pra ele fazer esse gol. Então eu acho que deveria trazer um jogador de maior volume nos outros jogos. Eu acho que tá custando muito caro só pra ele jogar bem contra o Flamengo. Então assim, de imediato, eu mandaria esses medalhões que custam muito caro embora. Como Arboleda, Luciano, Caleri, que não é só por causa deles. É por conta da bagagem que eles trazem, do histórico que eles trazem, pra repaginar o time. Eu tenho certeza, eu não vou poder provar isso aqui nunca, isso é opinião, tá?
Se o Dorival coloca o Luciano hoje no banco, com esse André Silva, esse jogador horroroso, com esses caras que tem aí, o Luciano hoje ele precisa ser banco de qualquer jogador. Menos o André Silva, né? Mas ele precisaria ser banco de um outro jogador com outras características. Se coloca o Luciano no banco, dá problema. Então é problemático ter esses caras no elenco de São Paulo. São Paulo precisa de uma reformulação, de uma repaginada, porque tá fácil. Tá fácil. O fácil que eu digo tá fácil de conseguir um pouquinho mais. Acho difícil ganhar o Brasileiro de 2027, acho. Acho difícil ganhar uma Libertadores se conseguir se classificar num milagre. Mas dá pra melhorar. Não precisamos ficar passando vergonha e vexame com o que a gente acabou de ver nessa partida contra o Flamengo. Esse Pablo Maia, manda embora. Manda embora, começa a pôr o Newton aí. Eu sei que o Pablo Maia é um cara bem do Dorival, né? É um cara que o Dorival gosta, que o Dorival confia. Eu sempre gostei do Pablo Maia, sempre defendi aqui. Manda embora. Manda embora esses caras que estavam lá já. Manda embora. Põe o Newton com o Marcos Antônio e com o Danielzinho. Bobadilha vai ser vendido ou não vai? Põe o Newton ou o Bobadilha. Tira esse Pablo Maia. Então pra mim, mediante tudo que tá acontecendo, dá pra nós extrairmos algo bom, porque a gente conhece o trabalho do Dorival, vai ter muito trabalho pela frente, mas a gente sabe, a gente conhece o trabalho do Dorival. Dá sim pra extrair coisas melhores. Acabamos de vir de um empate, que poderia ser derrota, mas também poderia ser vitória contra o Flamengo. Eles tiveram um gol anulado, nós também tivemos. E o nosso gol foi mais bonito que o do deles. O deles a gente vê de uma... O deles foi erro individual do Vitão. Mas o nosso é uma fraqueza defensiva que a gente sabe que é um time desacreditado, que é um time que não tinha a devida cobrança que os jogadores devem ter, que tem problemas de salário, problemas estruturais, organizacionais. Se o São Paulo tá mais confiante, mais encaixado, mais raçudo, poderia não ter tomado aquele gol do Flamengo. Poderia ter tomado outro gol, não o que tomou do Flamengo. Então dá sim pra fazer muito mais com o que nós temos aí. Mas e aí, o que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês também. Quem quiser deixar aí nos comentários, é claro. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.